Canal Antena Gospel é com você, atualizando teu caminho de fé. Se inscreva e deixa o like então. Juntos vamos espalhar essa canção. Minhas anteninhas abençoadas, minha Antena Gospel continua captando sinais fortíssimos. A polêmica do batismo cobrado na Lagoinha SP ainda está dando o que falar, e agora o assunto esquentou de vez com um debate acalorado. Veja o vídeo. 102,9 Rancharia Presidente Prudente Região CYE 323 107,7 e em Frutal para a região de Barretos CYN 309 91,9 Rede Mais FM para mais de 300 municípios. Toda sexta, aqui na Mais FM, você recebe dicas de como cuidar do seu dinheiro, soluções práticas para ajudar na sua vida financeira. Toda sexta, 1h, você ouve Organizando Minha Vida Financeira, aqui na Mais. Venha ouvir. Palavra. Se você tomar posse da promessa de Deus, colocar dentro do teu coração, escrever na tábua do teu coração, não há nada que vai arrancar essa promessa daí. Manifestação da glória de Deus. Que na igreja está crente pulando, cheio do Espírito de Deus, e os anjos estão em pé. O maior culto de ensino do Brasil acontece na Assembleia de Deus no Brás. E é hoje, às 7h15 da noite. Assembleia de Deus no Brás, Avenida Celso Garcia, 560. Direção-geral, Bispo Samuel Ferreira. Oportunidade de emprego. Vaga para segurança, com ou sem experiência. Chame no WhatsApp 11 9 1298 7648. 11 9 1298 7648 e fale com Felipe. Utilidade pública na sua Mais FM. São Paulo vai sediar o maior congresso feminino do Brasil, CIBEM 2025, de 22 a 25 de julho, no Centro de Eventos Promagno. Para mais informações, chame no WhatsApp 11 9 70 32 08 18. Bênçãos do dia, com o deputado federal Cezinha de Madureira. É um texto da palavra de Deus no Velho Testamento, em Josué 14, nos fala sobre promessa de Deus. Deixa-me lhe perguntar, você se lembra das promessas de Deus para a sua vida? Em Josué fala sobre Caleb. O que garantiu a Caleb receber a promessa foi sua obediência e fidelidade a Deus. Da mesma forma, para você receber tudo aquilo que Deus prometeu, é preciso ser fiel e obediente. Só disso dependerá o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. O grande problema é que muitas vezes não sabemos respeitar o tempo e acabamos trocando o louvor, a gratidão, por murmurações. Diferentemente de Caleb, ele esperou 45 anos para possuir a terra que lhe havia sido prometida. E um detalhe importante, não sem antes ter ainda que lutar para se apropriar dela. Continue lutando, esperando, sem murmurar, que você vai chegar à terra prometida. Um abraço, Deus te abençoe. Deputado federal Cezinha de Madureira, um homem de fé. 102,9 é a melhor estação. Rádio Mais FM é pura emoção. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais. Com o Bispo Samuel Ferreira. (10h16) na capital de São Paulo. Você está ouvindo a Rádio Mais FM 102,9 e estamos começando mais um grande debate da Mais FM, sempre
baseado nas Escrituras Sagradas, sempre aqui debatendo e discutindo assuntos atuais e relevantes para os dias de hoje, à luz da Bíblia Sagrada. E eu quero desde já cumprimentar e saudar você, seja muito bem-vindo, você da Zona Leste de São Paulo, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, você que está nos ouvindo de outra cidade, de outro estado e, por que não dizer, de outro país, está aqui ligadinho na programação da Mais FM, tanto na rádio, muitas das vezes dentro de casa, muitas das vezes no carro, a caminho do trabalho, voltando, porque muitas pessoas que trabalham de madrugada estão retornando neste horário pela manhã, e nós queremos cumprimentar você e pedir a sua audiência até meio-dia. São 2 horas de debate em que nós estaremos aqui recebendo e ouvindo grandes homens de Deus, pastores, que estarão debatendo sempre com muito respeito, sempre com muita tranquilidade, mas sempre, principalmente, com muita seriedade a respeito da palavra de Deus. Que você possa continuar conosco, tirar todas as suas dúvidas e que esse debate possa trazer clareza ao seu conhecimento. Nós cremos e acreditamos que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. E é isso que nós estamos realizando neste debate pela manhã. Você pode enviar a sua mensagem, pode deixar aqui já a sua pergunta, sua dúvida, seu questionamento através do WhatsApp da rádio, que é o número 11 9 50 50 50 90. Se você puder, mande o seu áudio, deixe aqui a sua mensagem de voz. Durante o programa, durante esta programação, nós estaremos colocando o seu áudio, nós estaremos realizando a sua pergunta e falando um pouco mais sobre a dúvida que você tem. Nós temos aqui ilustres homens de Deus, pastores que estão nos dando a honra da sua presença aqui nessa manhã, e nós queremos começar, claro, louvando a Deus pela vida do nosso bispo, do nosso pastor, do nosso líder, aquele que sempre está aqui na direção geral da nossa rádio. Inclusive, a Rádio Mais FM é fruto daquilo que Deus colocou no coração do nosso líder. Estamos aí há praticamente 5 meses que a Rádio Mais FM foi inaugurada e já está sendo um sucesso. É a primeira rádio evangélica aqui em São Paulo. Neste exato momento estamos retransmitindo também no Rio de Janeiro, e a Rádio Mais FM está crescendo a cada dia mais debaixo da visão e debaixo da liderança do bispo Samuel Ferreira. Nós até costumamos dizer aqui, pastor Calixto está ao meu lado, à minha esquerda, e nós até costumamos dizer que a qualquer momento o nosso bispo pode aparecer e nós estamos aqui apenas como instrumentos, né? Servos de Deus, servindo, auxiliando a nossa liderança, mas quem realiza a mediação e o debate é sempre o nosso bispo Samuel Ferreira. Ontem nós tivemos um dia cheio, né? Corrido na Assembleia de Deus no Brás. Logo pela manhã, reunião com todos os pastores, também à tarde, à noite, culto da família, e nós estamos em uma semana especial na Assembleia de Deus no Brás. Você que ouve a Rádio Mais FM, com certeza já ouviu e já escutou a vinheta sobre o grande congresso da CIBEM. Talvez você esteja nos ouvindo e perguntando: pastor, o que é que significa CIBEM? É o Congresso Mundial de Mulheres, que esse ano acontece aqui no estado de São Paulo, no espaço Promagno. Serão mais de 30 mil mulheres inscritas que estarão participando a partir de amanhã. Amanhã à noite será a nossa grande abertura. Estaremos aqui com o colegiado de bispos, estaremos aqui com todas as bispas, toda a comissão que foi definida pelo nosso bispo, e mais de 30 mil mulheres vindo de todos os estados desse país, vindo dos Estados Unidos da América, vindo da Europa, de tantos outros lugares, para prestigiar, louvar a Deus e adorar nesses próximos 4 dias, né? E nós estaremos aqui falando um pouco mais sobre o Congresso da CIBEM, porque você, querido ouvinte, seja homem, seja mulher, jovem, adolescente, pode participar conosco do grande Congresso da CIBEM, tá bom? Nós estaremos começando já aqui em instantes, apresentando os debatedores aqui nessa manhã, falando sobre um assunto muito importante, mas eu não poderia começar esse debate sem antes apresentar 3 ilustres presenças que estão aqui conosco,
que inclusive 2 deles vieram de outro estado, estarão aqui a semana inteira prestigiando o congresso da CIBEM e, claro, também estarão participando aqui nessa manhã do debate da Mais FM. Eu quero começar desde já louvando a Deus e apresentando o querido pastor Wagner. Pastor Wagner é o presidente estadual do Acre, ele dirige a nossa igreja, representa o nosso bispo ali em Rio Branco, tem realizado a obra de Deus com muita excelência, ao lado da pastora Daniele, já estão aqui em São Paulo para participar do congresso da CIBEM, trouxeram uma caravana enorme do Acre, né? Isso é um milagre, é uma bênção de Deus, e eles vieram aí a quilômetros e quilômetros de distância e está aqui nos dando a honra da sua presença e vai participar conosco essa manhã. Pastor Wagner, seja muito bem-vindo. Pastor Igor, amigo ouvinte da Rádio Mais FM 102.9, é um prazer estar aqui, prazer estar com todos aqui nesse debate e para aprender aqui com vocês. Prazer, pastor Igor, muito obrigado. Amém, pastor Wagner, Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família, e deixando já um abraço aqui a todos os ouvintes do Acre, né? Muita gente. A gente, seja pela manhã, à noite no Exército de Oração, recebe muita mensagem. O pessoal mandando aqui um abraço direto do Acre, Rio Branco. Lá, se eu não me engano, são 2 voos por dia, né? São apenas 2 voos, né? Ida e volta, né? Praticamente ali, né? Tem melhorado. Tem melhorado já? A Azul entrou também, né? Olha só. As 3 empresas, tá melhorando, graças a Deus. Cada dia mais, né? É isso aí, desenvolvendo. Mas é 2 horas de diferença. 2 horas de diferença, né? Tem isso. Às vezes o senhor manda mensagem, a gente já tá acabando o culto e lá vocês já acabaram há muito tempo, né? Nós estamos iniciando. Tá iniciando, na verdade, né? Aqui acabou e lá tá iniciando. É isso aí. Também louvar a Deus pela vida do querido amigo pastor Jacques Balbino. Pastor Jacques, a última semana, participou aqui conosco do Exército de Oração. Ele vem lá de Alagoas, presidente do estado de Alagoas, nordeste de São Paulo, representa o nosso bispo. E aqui, pastor Jacques, eu quero louvar a Deus pela vida do senhor, porque há dias atrás eu estava vendo o antes e depois, né? Quando o senhor foi empossado pelo nosso bispo em uma congregação, praticamente ali o tamanho de uma congregação, né? A época, a sede de Alagoas era o tamanho de uma congregação que hoje nós temos aqui em São Paulo. E hoje nós temos aí mais de 2.000 pessoas por culto lá em Alagoas. Deus tem sido glorificado, parabéns pelo trabalho de excelência. E como o senhor diz, gente boa cai pra dentro. A paz do Senhor, pastor Igor, bom dia a todos. Louvar a Deus pela vida do nosso líder, que nos permite estarmos participando desse debate com grandes homens de Deus, mestres, professores, doutores. E aqui eu vou usar as palavras do pastor Wagner, eu sou o menor, o meu milheiro é o menor, a minha casa é a menor. E é uma honra estar com todos vocês. De fato, Deus tem nos abençoado, porque quando nós andamos debaixo da visão do profeta, daquilo que Deus orienta ao nosso profeta, nós vivemos extraordinário. Aquele moço, quando Elias falou para ele subir ao monte, ele não viu nada 6 vezes. Mas não é o que você vê, é o que o profeta está enxergando. E aí, quando você acredita na palavra do profeta, você vive o extraordinário. E é o que nós estamos vivendo. De fato, quando nós chegamos ali em Alagoas, a igreja media 7 por 25. É isso mesmo. E hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus, a igreja de Cristo ali mede 30%. Olha isso, é uma diferença enorme. 2.100 metros quadrados que Deus tem nos abençoado com libertações de vidas, transformações de alma de pessoas, curas, milagres. E temos vivido aquilo que o bispo profetizou há quase 7 anos atrás, o extraordinário. E é um prazer estar com todos vocês, o senhor, o pastor Calixto, os mestres, os doutores. É uma honra. É isso aí, Deus abençoe, pastor Jacques Balbino. Inclusive já tem gente mandando aqui mensagem lá de Alagoas mesmo, aqui o Matheus Clementino, o senhor conhece? Está mandando aqui um abraço, pastor Jacques. Estamos aqui de Alagoas, ouvindo e participando do debate, pastor Jacques. Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia, é isso mesmo. Alagoano, é isso mesmo. Quilômetros da capital. É isso aí. Alagoas acabou de realizar o Abala Alagoas, né? Isso. Como que foi? Diz pra gente aí. 7 dias que a glória de Deus se manifestou, vários batismos com o Espírito Santo, várias almas aceitaram Jesus, curas, milagres. É um trabalho que nós fazemos todos os anos ali, seguindo aqui a orientação do nosso líder. Deu certo aqui, dá certo lá. É uma extensão, né? Uma extensão. Da Igreja do Brás. Tem um piso azul lá, inclusive. Tem um piso azul. Eu conversava com o bispo ontem, que não precisa inventar a roda. O grande problema é que às vezes o obreiro quer inventar a roda. Irmão, a roda já foi feita. É isso mesmo. É isso só mesmo. Dá segmento. Brás Adoração Alagoas. Brás Adoração Alagoas.
Lá é Adebrais Alagoas. É Adebrais Alagoas. E qual que é o endereço lá, pastor Jacques, para quem está nos ouvindo? Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, Avenida Menino Marcelo, número 7000. A fé para curar e o amor para cuidar. É isso aí. Se você puder, estiver no Nordeste ou até mesmo for visitar Alagoas, que a gente sabe que é um ponto turístico, né, muito visitado, é a princesa do Nordeste. É o paraíso das águas. O paraíso das águas. E assim, eu costumo dizer que Alagoas eu moro onde vocês tiram férias. É verdade. O senhor está com uma visão ali privilegiada, né? Todo dia. Deus abençoe, pastor Jacques Balbino, direto de Alagoas, trouxe uma caravana abençoada para participar do Congresso da CIBEM. Louvar a Deus pela vida do querido amigo pastor Calixto, nosso querido amigo de todas as manhãs, sempre está aqui realizando o debate da Mais FM e a gente tem um carinho muito grande, é um amigo que o céu nos apresentou e a gente até costuma dizer que o debate sem o pastor Calixto, ele não é da mesma forma, não é do mesmo jeito, porque aqui ele coloca fogo, ele coloca pimenta. Esse é o pastor Calixto, um amigo que Deus nos deu. E pastor Calixto, vai pegar fogo esse debate essa manhã, hein? Vai, vamos que vamos. Pastor Igor, Deus abençoe, alegria ter o pastor Jacques, pastor Wagner conosco aqui nessa manhã no debate, e os debatedores, tomara que tenham vindo para debater, né? Porque eu digo que... Já começou. Se não quer brincar, não desce pro play, entendeu? Se veio para debater, eu acho bom, né? Se tá na chuva, tem que se molhar, né? Tem que explicar. Não tenho medo, eu não tenho medo de olhar, pastor. Eu tenho medo das escrituras. Eu aqui vou dizer pros irmãos que eu tô igual a Lutero. Se eu for convencido pelas escrituras, eu me retrato. Se não for, não passa de falácia. Aí a gente quer saber se isso é sacramento, se isso é ordenança, se eu posso ou não posso cobrar. Vai ter que me explicar e eu estou esperando a explicação. Muito obrigado, pastor Igor. Vamos em frente que já o pau vai comer. É isso aí. A tampa da chaleira vai explodir. Pastor Calixto já começou aqui com tudo essa manhã de segunda-feira. E eu quero aqui nessa manhã já começar a apresentar os nossos queridos debatedores que estarão participando conosco e dando a sua opinião acerca deste assunto. Quero começar aqui pelo pastor Adriano Nunes, pastor dirigente na Igreja Genuína, aqui em Tucuruvi, São Paulo, estudante de teologia pela Faculdade Teológica Bethesda e também fundador do projeto Escola Mecânica da Alma, também apresentador do programa Conversas Profundas na Rádio Unidade FM, se eu não me engano, 96.5, né? Pastor Adriano, fique à vontade, suas considerações iniciais. Amém. Bom dia, graça e paz a todos os pastores à mesa, pastor Igor, pastor Calixto. Sempre um prazer estar aqui compondo essa mesa e a gente vem aqui para esclarecer, para dar a nossa opinião, mas as nossas divergências, elas precisam se render ao texto bíblico. Então, quando está escrito, aí a gente deixa a nossa opinião de lado e segue o que está escrito. Então, eu creio que vai ser uma manhã edificante. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. É uma honra receber aqui sempre o senhor. Também com muita alegria apresentar pastor James. É isso mesmo, pastor James, né? Está aqui pastor James França. Ele é doutorando e mestrado em Ciências da Religião e bacharel em Teologia, também especializado em História e Literatura da Bíblia Hebraica e faz parte do grupo de pesquisa Arqueologia do Antigo Oriente Próximo, na PUC Paraná. É professor em várias instituições, inclusive a Universidade Metodista, e também autor do livro De Jacó a Moisés. Pastor James, seja muito bem-vindo. Grande honra, paz do Senhor Jesus a todos que nos ouvem e nos assistem nessa manhã. Eu quero cumprimentar o pastor Igor, o pastor Calixto, o bispo Samuel Ferreira e todos os pastores, ilustres pastores que compõem essa mesa, essa banca de debate que vai ser muito bom aqui debater com todos vocês esse tema maravilhoso e bem polêmico. É isso aí, é um tema polêmico, né? A gente vai tentar entender cada versão, cada ponto de vista aqui e pensamento nessa manhã. Também apresentar o pastor Jal, é isso mesmo? Acertei? Pastor na Igreja Comunhão Rara em Itapevi, pós-graduado em Interpretação Bíblica, mestre em Teologia e coordenador do Polo Seminário Batista Livre em Itapevi, aqui São Paulo. Pastor Jal, seja muito bem-vindo. Graças a paz, pastor Igor. Graças a paz, caros ouvintes aí que estão nos acompanhando.
Para mim é um motivo de satisfação estar aqui nessa mesa repleta de homens de Deus, revendo aí alguns amigos, né? Conhecendo alguns novos pastores aí. E eu queria desde já mandar um beijo para minha esposa, para os meus 5 filhos, para toda a irmandade lá da nossa igreja Comunhão Rara Itapevi, e o nosso pastor presidente, que é o pastor Vando, e o pastor Edson Hanna. Um abraço. Qual que é o endereço da igreja? Rua Rosângela Mariana Lima, 504, bairro do Engenheiro Cardoso, do lado da estação de trem Engenheiro Cardoso. Maravilha, é isso aí. Esse é o pastor Jal, está conosco aqui, daqui a pouquinho também vai debater sobre esse tema. Retornando também aqui essa manhã, pastor Vitor Couto, bacharel em teologia, licenciado em história e licenciatura plena em filosofia, também professor de teologia e mestrando em teologia em divindade. Também é pastor da Assembleia de Deus em Santo Amaro. Pastor Vitor, seja muito bem-vindo. O senhor esteve semana passada conosco aqui, se eu não me engano, está nos dando a honra da sua presença aqui essa manhã novamente. Amém. Graça e paz, pastor Igor. Graça e paz a toda a audiência da Mais FM, a todos os meus amigos, pastores aqui da mesa. Que o eterno Deus continue abençoando cada um de vocês. E hoje vamos falar de um tema que eu não chamo nem de polêmico, a não ser a questão do sacramento. Sobre cobrar, eu acredito que é fato muito claro na Bíblia que a gente vai estar vendo sobre este assunto. Estou muito feliz aqui, quero mandar um abraço e um beijo para minha esposa Tamires, meu filho Johnny, minha mãe Vilma, e já quero apresentar aqui o meu livro, Manual Facilitador de Escatologia Bíblica. Se você tem interesse, me chama lá no meu Instagram para ver como é que você adquire esse material, Vitor Couto _oficial, e que Deus abençoe. Que o pastor Calixto deixe eu debater nesta manhã. Eu lembro que no último debate o senhor ficou sem falar algumas vezes. Hoje houve aqui uma intermediação para que ele possa permitir eu falar. Sem falar quem não tem argumento. Não tem argumento, aí o senhor me desculpa, o senhor vai ficar sem falar mesmo. A questão é argumento, irmão. Aí, entendeu? Deixa o pastor Vitor falar hoje, né? Deus abençoe. Se tiver argumento, vai falar. Se não tiver... Já começou, né? Já começou com tudo. Também quero apresentar aqui o pastor Mariel. Ele está de forma remoto, né? Lá em Minas Gerais, é isso mesmo, Elaine, Minas Gerais, da nossa igreja matriz, da Igreja Batista da Lagoinha. E ele é pastor também, advogado e subprocurador da Câmara Municipal de Sabará. Pastor Mariel está participando conosco aqui essa noite de forma remota, mas é sempre um prazer, pastor Mariel, receber aqui o senhor essa manhã, e eu creio que vai ser um debate muito produtivo, viu? Obrigado, pastor Igor. Obrigado a todos que estão aí compartilhando conosco nessa bancada, né? É um prazer falar com vocês e vai ser um prazer debater esse tema, porque, na verdade, eu acho que a minha função aqui é esclarecer o que realmente está acontecendo. E se for para debater, que a gente possa debater em cima de fatos, e não em cima de falácia, e não em cima de mentiras. Que Deus abençoe a todos. É isso aí, nós iremos começar agora o grande debate da Mais FM. E mais uma vez lembrar que você pode participar conosco através do número 11 950 50 50 90. Mandar aqui um abraço a toda a nossa audiência do YouTube, que já está aqui a todo vapor no chat. Mandar um abraço aqui ao Henrique, ao Wesley Mendes, Lucas, Daniel, Yuri, também aqui a Sueli Campos, também o Daniel Costa, muita gente, Laércio, Matheus Clementino, Rose Soares, muita gente participando e deixando aqui a sua mensagem. Nós sabemos, cremos e acreditamos que o batismo é um dos momentos mais importantes, simbólicos e especiais na vida de um cristão. Ele representa, primeiramente, o arrependimento dos seus pecados, novo nascimento e também a decisão pública de seguir a Jesus, sua palavra e seus ensinamentos. E essa é uma ordenança que Jesus deixou e que até hoje é praticada. A igreja evangélica, a igreja cristã, segue essa prática desde os primeiros discípulos até os dias de hoje. Mas nos últimos tempos aí, nas últimas semanas, propriamente, últimos meses, surgiu uma grande polêmica, né, que tem dividido opiniões, cada um com seu ponto de vista, dando a sua opinião, tem se tornado aí tema de debates e discussões acaloradas. E a polêmica é certo, é correto cobrar ou não para alguém que possa se batizar dentro ou até mesmo fora
da igreja. E nós temos aí 2 pontos de vistas, né? Nós temos aí 2 opiniões, 2 visões. Há quem defende e aprova a cobrança do batismo e que diz que o batismo envolve aí os seus custos adicionais, né? Como, por exemplo, camiseta personalizada em alguns lugares, lembranças, o uso do espaço, a organização, a estrutura em si, e que justifica, né? Seria justo aí, então, cobrar um valor financeiro, uma contribuição, até mesmo uma taxa. Mas há quem defende que não, que a cobrança do batismo não pode acontecer, porque o batismo é um ato espiritual e não pode ser tratado como um serviço, né? Seria transformar a graça de Deus em algo que pode ser uma mercadoria, que pode ser um produto, ou que pode até mesmo ser vendido. E normalmente quem defende essa linha são igrejas tradicionais, conservadoras, que acreditam que as ordenanças de Jesus devem ser de forma gratuita, como é, por exemplo, a salvação. E eu quero aqui essa manhã começar aqui perguntando, e vamos começar aqui, se os debatedores me permitem, com o pastor Mariel, né, que está aqui de forma remota, aqui dentro do estúdio. Há sempre aquele calor, cada um participando aqui, interagindo, mas o pastor Mariel está nos dando a honra essa manhã de participar de forma online, remota, e nós queremos começar pelo senhor pastor Mariel, dando as suas considerações sobre esse assunto. E a base do debate é: o batismo deve ser tratado como um serviço com custos ou como um sacramento gratuito, conforme os princípios do Evangelho? Fique à vontade, 2 minutos para o senhor. Obrigado, pastor Igor. E eu acho importante começarmos a falar exatamente sobre o que acontece, né? Eu tomei conhecimento desse vídeo que começou a circular na internet, informando que Lagoinha Alphaville estava cobrando pelo batismo, e aí, de certa forma, acaba atingindo todas as demais lagoinhas. E aqui eu posso falar do que eu conheço da Lagoinha Matriz. Eu estou aqui em Belo Horizonte e sou pastor na Lagoinha Matriz. Então vamos lá. O batismo, ele definitivamente é uma ordenança, isso aí é inegável, e nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma igreja que é conhecida nacionalmente, internacionalmente, e uma igreja séria, que tem batizado centenas, milhares de pessoas ao longo dos anos, né? É uma igreja que tem mais de 60 anos de história, e nós não chegamos até onde nós estamos de maneira aleatória ou em vão, né? Somos uma igreja séria que, embora algumas pessoas possam discordar de alguma ou outra prática, tem que se respeitar, né? Tem que se respeitar a nossa história, e nós estamos aqui, de fato, para cumprir o chamado de Deus. Em Lagoinha, não há cobrança para o batismo. Isso aí foi uma falácia, uma narrativa que foi construída própria do nosso tempo atual, né? Essa pós-modernidade, onde não discutimos mais fatos, e sim narrativas. E narrativas têm sido construídas aí, especialmente contra a Lagoinha, na internet, e de maneira leviana, porque qualquer um que tenha interesse em apurar a verdade poderia ter entrado em contato com qualquer pastor e saberia que em Lagoinha não se cobra para o batismo. O que foi feito foi analisar lá um site, né, onde estava sendo vendida a camiseta, e construíram uma narrativa dizendo que para ser batizado é necessário comprar a camiseta, e se não comprar a camiseta não tem batismo. Isto é mentira. E eu te digo mais, aqui em Lagoinha Matriz nós temos um departamento que é chamado de beneficência, né? A nossa ação social, a gente chama de We Care, que é exatamente um departamento que assiste aqueles que têm uma fragilidade, uma vulnerabilidade social. Aquelas pessoas que não têm condições, né, de ter a roupa adequada para o batismo, o We Care doa essas camisetas. E nós temos aqui também na Lagoinha um departamento que é chamado de Recomeço. Nós
acolhemos egressos do sistema carcerário, que são pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade social. Essas pessoas, quando elas chegam, elas recebem essa assistência do WeCare para que elas possam se batizar. Agora, você dizer que quem não tem a camiseta não pode se batizar, isso aí é mentira. Aqui em Lagoinha, nós batizamos qualquer pessoa. O único requisito aí, por uma questão de organização, é que a camiseta seja preta. Por quê? Porque camiseta branca, todos nós sabemos que quando ela molha, ela fica transparente. Então, por uma questão de organização, de imagem, de cuidado com aqueles que estão se batizando, o requisito é que seja uma camiseta preta. Agora, se ela não puder comprar aquela camiseta que está sendo vendida, e a camiseta de fato ela é vendida para custear a estrutura necessária para aquele grande batismo, porque em Alphaville foram batizadas 2.500 pessoas. É uma estrutura que talvez um pastor de uma igreja pequena não saiba e nem faça ideia do que está por trás. Pastor Mariel, se o senhor permitir, a gente vai falando um pouquinho mais sobre essa questão. Para quem está chegando aqui agora, Pastor Mariel, ele pertence à Igreja Matriz Batista da Lagoinha, que fica em Minas Gerais, e ele já está trazendo aí, né, até mesmo uma justificação, se assim me permite dizer, já justificando, né, essa polêmica que surgiu nos últimos dias a respeito da Igreja Batista da Lagoinha cobrar para alguém se batizar na Igreja do Senhor. Mas a gente vai ter muito tempo para falar sobre isso e eu quero aqui ouvir as considerações iniciais, desde já, do pastor Vitor. Pastor Vitor, é certo a igreja cobrar para batizar? Bom, esse assunto, o que acontece? Biblicamente dizendo, a gente tem que verificar o que o texto bíblico diz. Então, quero ler duas passagens, depois a gente tem outras passagens. A primeira delas é Mateus capítulo 10, versículo 8, que Jesus vai mandar os discípulos curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expelir os demônios, de graça recebeste, de graça dai, certo? Então, o texto é muito claro que o evangelho não pode ser instrumento de angariar recursos para si. É bem verdade que o texto bíblico diz também que aquele que prega a palavra, os presbíteros, estes devem viver da palavra do altar. Todavia, Jesus ele entra no templo, registrado em João 2, 13 a 16, e ali havia um comércio